Então aqui diz, no capítulo 29, preste atenção, que Deus abençoe a nós todos. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo de Oriente. Olhou e eis um poço no campo, e três rebanhos de ovelha deitados junto dele, porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tampava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço e dava de beber às ovelhas, e tornava a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes, pois, Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Harã. Perguntou-lhes, conheces Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Respondeu, está bem, bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, ainda pleno dia, não é tempo de se recolher os rebanhos e dar de beber às ovelhas e ir de apacentá-las? Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe dermos de beber. Diga glória a Deus. E lhe demos de quê? De beber. Eita glória. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai. E porque era o quê? Pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua mãe, correu ao encontro, abraçou e beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse Labão, de fato és meu osso e a minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dizer-me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha, mas moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu te dê, em vez de dar-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão, dai-me a mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens no lugar e deu um banquete. E à noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e a coabitaram. Para a serva de Lia, a sua filha, deu Labão Zipa, a sua serva. E ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorria a semana desta, e dar-te-emos também a outra pelo trabalho, de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Para a serva de Raquel,
sua filha deu Labão a sua serva Bila, e a coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Que Deus abençoe a gente, todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplaudo o Rei, bem forte, em nome de Jesus. Meu pastor, eu já conheço a história, eu estava lá, estava nada. Nós estávamos aqui lendo a palavra, como já li outras vezes. O que importa aqui é a atitude de um homem que foi o quê? Enganado pelo outro homem. Por isso que a palavra de Deus, ela se refere, né? Glória a Deus, lá a Jeremias 17:7, que dizendo o quê? Né? Que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não é verdade? E também diz que maldito é o homem que confia no homem, né? Então não é no outro homem, está escrito no homem, né? Então Jacó, ele passou ali a confiar nele, abaixo de Deus, é claro, primeiro Deus. Por isso que ele teve encontro com Deus desde lá da escada, e de lutar com Deus. Então Jacó, ele não retrucou, ele só procurou saber o quê? Cadê minha mulher? Não é verdade? Foi um acordo. Como Labão era enganador, ele sabia que não podia fazer isso, então ele deixou, porque era da natureza dele enganar, né? Por isso que ele ficou rico. Isso desde lá, de tempo de Naor, né? Lá de Arã, né? Daí mesmo de Arã, que tinha no tempo de Abraão, era menino e tal, né? Do pai de Abraão, aquela coisa toda. Então, Jacó, ele prontamente, né? Aceitou. Por quê? Porque ele era um homem de Deus e Labão não era, né? Era melhor ter o nome de ladrão do que de Labão. Mas dá no mesmo, né? Porque Labão vai lambendo o que é dos outros, ele vai passando a mão. Então Jacó, tá bom, vai fazer o quê, né? Ele já tinha possuído Lia, né? Embora Lia, né, para muitos, aqui na palavra diz que ela tinha uns olhos embaçados, isso quer dizer ela era zarolha. Mas tem zarolha que é bonita e formosa também, ela não é? Claro, né? Não é aquela Lia do filme que a gente viu lá. Aquela dali nem os olhos embaçados tinha, ela tinha uns olhos meio mortos, assim, cabra morta, né? Aquela atriz, né? Mas ela é linda também. A gente não sabe aqui só diz que Lia tinha os olhos o quê? Embaçados, mas de Raquel ele apresentou o quê? Era de porte bonito, quer dizer, fisicamente, né? Linda, de corpo, e ainda fala que era de formosura, de aparência. Né? Então uma era embaçada e a outra era o quê? Exagerada. Então, em nome de Jesus, mas Jacó, né, por confiar em Deus, desde o tempo que ele teve esse encontro com Deus, que tornou azeite e que fez o voto com Deus, e quando ele fez o voto com Deus, ele falou aquilo que nós falamos ontem aqui, não foi? Ele falou, fez a oração: se o Senhor me der pão para que eu coma, roupa para que eu vista, e que um dia eu volte em paz para a minha casa, de tudo que eu ganhar eu te dou o dia. Com certeza ele estava praticando, porque ele chegou sem nada e passou o quê? A ganhar. Diga glória a Deus, né? E ganhando, além de Labão roubando, mas ele foi fiel a Deus, dizimando e ofertando aquilo que passava pela mão dele, mesmo sendo roubado, mas ele dava de tudo que passava na mão dele, como ele prometeu. E esse é o caráter do homem e da mulher que se torna obediente à palavra de Deus, né? Sobre os votos que faz, né? De dízimo, de oferta, né? Porque o benefício vem para a gente. O bom, sabe o que é? É que a gente ganha a alma ajudando a porta a ficar aberta, né? O dízimo também, né? E a oferta, né? Porque se a guia está aberta, Deus vai mandar a alma, né? E também que Deus promete abençoar a nossa vida financeira se nós procurar plantar alguma coisa. Jacó procurou, Jacó não ficou, né? Ele procurou plantar, né? Por isso que cresceu, ele obedeceu. Então, em nome de Jesus, a gente vê que Jacó, ele confiou em Deus, e confiando no Pai, certamente não tem como não dar certo, irmão, porque diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o